E aí, pessoal, então nós tivemos uns probleminhas técnicos na live. Eu estou regravando aqui o vídeo da live para vocês, tá bom? Então a nossa live aí de número 3, certo? Então nós vamos explanar aqui dois assuntos muito importantes. Sou Jonathan Costa Beber, né? Sou engenheiro eletricista, especialista em proteção de sistemas elétricos. E a Protection Estudos e Treinamentos é uma empresa que trabalha com estudos elétricos, né, na base do software PTW versão 8, e também temos o nosso treinamento digital. Você pode acessar o site, aí os nossos e-mails, o canal do YouTube e também o canal do LinkedIn. Então, essa noite nós vamos falar de dois assuntos muito importantes. O primeiro é um assunto mais prático, que é a parametrização de um relé, que é o relé da Siemens 7SR1003. E depois, por fim, eu vou falar sobre contribuições de falta fase terra com e sem geração própria. Então, eu fiz 4 simulações só envolvendo curto-circuito fase terra e envolvendo com ou sem geração própria. Então, isso aí você deve levar em consideração nos seus estudos aí com geração distribuída, por exemplo. Então vamos falar sobre parametrização de um relé CTSR 1003. Então aqui você tem a parte frontal do relé, você tem a entrada aqui de cabo USB. Esse cabo USB você pode se comunicar com o teu notebook através do software da Redes, que é o software do relé, você pode parametrizar, né, o relé. E você também pode, se você quiser, parametrizar via botões aqui da frontal manualmente. Aqui você tem os LEDs, né? Aqui vem uma legenda própria aqui do relé que você pode alterar essa legenda aqui e você pode parametrizar cada LED conforme aí for o seu interesse. Então aqui vamos trabalhar hoje com essa curva aqui, uma curva inversa, temporizada em um tempo definido instantâneo aqui, certo? Então vamos simular essa curva. É a minha graduação, né? Ou seja, é o resumo dos ajustes daquela curva anterior. Tá aqui, ó, de acordo com, né, os parâmetros que nós vamos encontrar no relé, né? De acordo com o nome do menu, a faixa aqui de ajuste, nós vamos entrar com esse ajuste aqui. Lá no coordenograma, o meu ajuste é 159 amperes primário, mas no relé nós entramos, quando você tem esse vezes N, significa que você tem que entrar com ajuste no relé, pegando o valor primário, dividido pelo RTC, que aqui é 300, e dividido pela corrente nominal de entrada do relé, que no nosso caso esse relé tem uma entrada nominal de 1 amperes, né? Que é igual aqui ao secundário do TC. Então, se tu pegar 159 dividido por 300, dividido por 1, que é a corrente de entrada do relé, você vai ter aí 0,53, é o ajuste do TAP aí de fase 51. Então, eu tenho uma curva inversa aqui, tem um tempo definido aqui em 0,7 segundos, um ajuste instantâneo, e no neutro tem uma curva inversa, um ajuste instantâneo, certo? Então, aqui nós vamos abrir o relé, o arquivo do relé, nesse software Redes, que é um software grátis. Você pode baixar lá no site da Siemens. O que eu faço? Geralmente, a primeira coisa a gente tem que se comunicar com o relé. Geralmente, eu venho aqui no Get Settings, abaixo os parâmetros do relé, o arquivo do relé, é o arquivo original. Faço um backup, trabalho nele, coloco os ajustes e depois eu envio para o relé de volta. Então aqui tu pode enviar todos os parâmetros de volta para o relé. Como é que eu parametrizo então aqueles parâmetros aqui? Aqui nas configurações gerais, eu sempre altero aqui, ó, que é a corrente que vai aparecer no display. Eu deixo ela em primários, valores primários, para aparecer lá no display. Tá? Então vai fazer a leitura de corrente lá, né? E então eu quero que apareça em valores primários. A senha para você alterar os parâmetros aqui geralmente vem de fábrica sem senha. Aqui você pode botar, por exemplo, o nome do relé, o circuito identificador. Aqui eu entro então com a relação TC, né? No caso aqui eu vou entrar nas entradas de 1 ampere do TC. E aqui a minha relação aí de fase, 300/1. Se o meu terra usa os mesmos TCs de fase, né, aquela configuração residual dos TCs de fase,
então eu mantenho a mesma relação aí do TC da fase. Aqui eu ajusto, habilito a proteção de sobrecorrente de fase e aqui é sobrecorrente de terra. Então aqui no ajuste de fase, como falei para vocês, é só habilitar e entrar aí com o valor aí 0,53 que nós temos lá que veio lá do nosso estudo, que é só selecionar o valor com duas casas após a vírgula, a opção, né? Curva IEC e I, o dial de tempo aqui eu deixo em 0. Aí eu parametrizo aquele ajuste lá de tempo definido, né? 1 vezes a IN, 0,7 segundos. Aí eu tenho um tempo instantâneo aqui, uma corrente 4.1 vezes IN. Se eu não usar o meu segundo ajuste instantâneo, eu deixo desabilitado. As proteções desabilitadas não vão operar. Então aqui eu faço a parametrização aí da curva inversa de neutro e a instantânea de neutro. Outro ponto importante é aqui nas saídas, né? Matriz de saída. Então, eu coloquei as proteções para atuarem na BO3, a saída 3, porque no projeto elétrico a saída 3 é a que tripla o disjuntor, que vai lá para a bobina de abertura do disjuntor. Então, eu coloquei todas elas na BO3. E aqui a configuração padrão que vem de fábrica aí do LED 1, identificar o picape, LED 2 o trip e assim por diante. Eu posso mudar, né? Se eu quiser botar, por exemplo, a 51 no LED 3, eu ponho no LED 3. Então, isso é uma configuração, uma definição sua de configuração de indicação de LEDs. E basicamente aí está pronto a nossa parametrização, ok? Então essa seria a primeira parte aí da nossa live, a parametrização aí de um relé 7SR 1003 da Siemens. A segunda parte é mais teórica. A segunda parte eu quero fazer 4 simulações do PTW, simulando falta fase terra, com e sem geração própria. Então a primeira simulação aqui, eu tive que fazer um diagraminha aqui trifilar para nós tentar entender um pouco mais. Então, aqui a fonte, representada por uma estrela aterrado, seria o lado secundário aqui do transformador da fonte. E esse delta seria o lado primário do transformador da tua carga. Então, a maioria dos estudos de proteção que você for fazer em média tensão, você vai ter transformadores rebaixadores. Os transformadores do teu consumidor, né, vão ser delta no lado primário. Quando você tem delta no lado primário, essa aqui é a região primária aqui de média tensão. O teu relé vai estar aqui nesse trecho. Então, nesse trecho, quando acontece uma falta fase terra, então eu tenho a corrente passando pela fase A e indo até o ponto aqui do curto, digamos que o curto é na fase A, e o meu 3.0 escoando pelo terra e subindo aqui pelo aterramento do transformador. Veja que aqui, como não tem ligação à terra, não tem contribuição de terra, de sequência zero do transformador, e nem tem fonte no lado da carga, então não tem contribuição de sequência positiva e zero, ou seja, não tem nenhuma contribuição. Então não tem nenhum 13,0 subindo, só um 13,0 descendo, que no caso é igual a IA. Então, você não precisa se preocupar aí quando você faz aí a tua regulagem aí da tua proteção de neutro, né? Em relação, se tu pegar o IA ou o 3,0 é a mesma coisa, então você não precisa se preocupar, certo? Agora, né? Então aqui está a simulação no PTW. Então veja que não tem nenhuma contribuição subindo, não tem gerador, não tem carga, só tem carga, não tem gerador, não tem contribuição subindo, tem só a contribuição descendo aqui da concessionária. O PTW pode calcular o curto-circuito em todas as barras, ou apenas em uma barra. Se fosse só nessa barra aqui, então tu teria corrente somente descendo aqui. Como eu mandei calcular em todas as barras, então aqui no cabo ele já mostra as correntes que sobem, que seria um curto no ponto de entrega, e as correntes que descem, que seria aqui no primário transformador. Então você veja, observe que não tem nenhuma contribuição subindo, nesse caso, né? Que é a maioria dos casos, quando você não tem geração própria e tem esse transformador de alta estrela. Então você só tem 3,0 descendo, né, da tua fonte, e nesse caso, como eu falei para vocês, aqui ICC é corrente de curto-circuito na fase A.
e aqui é o teu 3 e 0 descendo. Então, corrente na fase A, 3.992 amperes, é igual ao meu 3 e 0, 3.992 amperes. Ok? Então, eu posso ajustar aí a proteção de neutro do relé, hein? Levando em consideração aqui 3 e 0 ou o próprio IA, que é igual à minha corrente de fase terra total na barra, 3.992. Então, sem geração, meu 3 e 0 é igual ao IA. Você não se preocupa com isso. Segunda simulação. Agora, eu tenho uma fonte aqui embaixo. Pode ser uma geração distribuída ali embaixo, certo? Aí, como ele é um sistema delta, o delta por si só, o enrolamento delta, faz uma filtragem de sequência zero. Então, não sobe sequência zero para cima. Então, ele não contribui, a fonte que está lá embaixo não consegue contribuir com sequência zero. Porém, ela consegue contribuir com sequência positiva e negativa. Por isso que surgem as correntes aqui nos teus ramais, certo? No caso aqui, as correntes, o IB e o IC descendo, né, vão passar pelo enrolamento delta e vão surgir aqui na fase A, né? A fase A, então, é a própria soma de IB e C que desce. Por isso, a minha soma dessas três correntes é igual a zero. Então, meu 3 e 0 é igual a zero. Então, não tem 3 e 0 subindo, apesar de ter IA subindo. Por isso, o teu relé de neutro, se tiver um relé de neutro aqui, ele não vai ver esse teu IA. Ele vai ver 3 e 0 e é zero. Então, não tem contribuição sequência zero subindo, mas tem descendo. Outro detalhe. Nesse caso, o meu 3 e 0 não é igual ao IA1. Meu 3 e 0 é IA1 mais IA2. Então, meu 3 e 0 também pode ser 13 a 0 que sobe, 13 a 0, 1 que desce, e o 13 e 0 que desce, mais o 3 e 0 que sobe. Como o 3 e 0 que sobe é 0, então, no caso, fica somente o 3 e 0 que desce. Então, com geração aqui, no caso, um transformador delta estrela, então, olhando o lado primário, né, meu 3 e 0 é diferente do IA, primeira coisa. Quando eu comecei a fazer estudos, eu usava aí, erroneamente aí, a corrente na fase A, né? Depois eu vi por cálculo que o meu 3 e 0 era diferente, e aí eu fui no software e achei onde o parâmetro que trazia aí o meu 3 e 0 aqui para o diagrama. Então, primeira coisa, ó, meu IA aqui, minha corrente de curto-circuito na fase A, 3.915, meu 3 e 0, 4.054, são diferentes. O que o relé de neutro vai enxergar? O 4.054 amperes, que é o meu 3 e 0 que desce. Então, primeira coisa, meu 3 e 0 é diferente do IA. Segunda coisa, o que o relé vai ver é esse 3 e 0 que desce. Aqui, nessa barra aqui no primário do TR1, né? Como não tem contribuição 3,0 que sobe, essa corrente fase terra total aqui na barra é o próprio 3,0 que está descendo ali. Então, a contribuição 3,0 que desce pelo relé é igual à corrente de falta total na barra, nesse caso. A contribuição que sobe é devido à contribuição de sequência positiva e negativa do G1. Então, meu 3,0 aqui na barra total é o próprio 3,0 que desce, porque não tem nenhum 3,0 que sobe. Porém, tem correntes que sobem nas fases. Não tem 3 e 0 que sobe, mas tem corrente na fase A que sobe. Essa corrente o relé de Newton não vai enxergar, certo? Porque isso aqui é só devido à sequência positiva e negativa que o gerador contribui. Terceira simulação. Agora vamos mudar de delta para estrela aterrado, sem fonte aqui embaixo. Aí você percebe que mesmo não tendo fonte aqui embaixo, esse transformador começa a contribuir pelo aterramento dele. Então, eu tenho aqui um 3 e 0 total que vai distribuir em dois 3 e 0, um para cada aterramento do trafo, certo? Então, aqui o meu 3 e 0 vai subir pelas três fases, né? E aqui, então, o meu 3 e 0 que vai descer total pode ser a soma de IA1 mais IA2 ou a soma de 3 e 0 que desce mais 3 e 0 que sobe. Lembrando, então, que o meu 3 e 0 é diferente do IA. Vamos ver aqui, então, sem geração, meu 3 e 0 é diferente do IA. Vocês podem ver aqui, 482 com 3.234 é diferente. Tá?
A contribuição 3.0 que desce pelo relé não é igual mais à corrente total. Então, está descendo 3.234 amperes para essa barra aqui. E essa barra aqui está dando 4.657 amperes. Está dando mais porque agora tem uma contribuição 3.0 que está subindo. Ó. Por que está subindo? Porque o aterramento desse transformador está permitindo subir. É mais um caminho. A corrente de retorno volta para o aterramento da fonte e volta para esse aterramento também do transformador. Certo? Então eu tenho 3.0 que sobe. Então eu não posso ajustar esse relé aqui com a corrente que desce pela fase A e nem pela corrente total do curto na barra. Somente pela corrente que desce 13.0. Então esse 3.234 simétrico é a minha corrente, né, que eu vou ajustar aqui a minha 67N para frente. A contribuição que sobe é devido, então, como falei para vocês, sequência 0 do aterramento do TR1. Quarta simulação e última. Além de ser um estrela aterrado, agora eu tenho fonte. Então eu tenho 3.0 que sobe, 3.0 que desce. E aqui na simulação, então, com geração, continua o mesmo fato. O 13.0 é diferente do 13A. A contribuição 13.0 que desce pelo relé não é igual à corrente total. Novamente, não é igual à total porque eu tenho uma corrente 13.0 que está subindo também. Porque, então ela não é igual, né, a total, porque a total soma-se a corrente 3.0 que sobe. Contribuição que sobe é devido à contribuição de sequência 0 do aterramento do transformador e sequência positiva e negativa do gerador. Mais uma vez, tem um delta aqui no secundário que não permite o gerador fornecer aí sequência 0 para o lado primário. Então, ele contribui só com sequência positiva e negativa, né? Então, ele já altera aí as contribuições que sobem, já se soma aí a contribuição do transformador. Então, como é que eu parametrizo a 67N do relé? Com o 13.0 que desce, que é esse aqui, né? Para a 67N para frente. E a 67N reversa, eu posso usar o 13.0 que sobe. Como eu falei em outro vídeo para vocês, para você parametrizar essa 67 reversa, né, a concessionária quer que ele seja sensível ao curto lá na concessionária. Então, tem que botar a impedância aqui do alimentador. E calcular esse 3.0 que sobe lá na concessionária. Certo? Então, pessoal, então aproveita aí a promoção do nosso treinamento de produção de sistemas elétricos digital até 9 de abril. Em 12 vezes pode ser parcelado, tá? É a nossa promoção até 9 de abril, não perca. Então esse foi o assunto aí da nossa live 3. Muito obrigado, pessoal.